que eu falei naquele dia era para que a gente então fosse relembrar a ideia de que é uma função bijetora, que nada mais é do que uma relação biunívoca, ok? Muito bem, então, olha só. Digamos que eu tenha um conjunto, o que é uma relação? Uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, tipo, uma relação de A em B, tá? É um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Então, por exemplo, aqui eu tenho AB no conjunto A e 2 no conjunto B. Então, produto cartesiano vão ser coisas do tipo pares ordenados do tipo A1, A2, B1, B2 e assim por diante, né? Assim por diante não, aqui são só esses caras mesmo, né? A1, A2 e B1, B2, não tem outros caras aí. Aqui tá todo o produto cartesiano do A com B, tá? São 4 elementos, tá? 2 aqui, 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, simples assim. Bom, certo, aqui agora as partes é que é um conjunto maior, né? As partes aqui é um conjunto bem maior, um conjunto que é 2 ao... Bom, maior, assim, bem maior, é bem maior em relação a isso aqui, 4 vezes isso aqui, né? Que é 2 elevado à quarta, tá? Porque eu, com o tanto de elementos que tem aqui, eu vou pegar as partes do A cartesiano B, vão dar 16 possíveis conjuntos. O primeiro, o conjunto vazio, o próprio conjunto A cartesiano B, o conjunto formado só pelos caras unitários, A1, o A2, tá? E assim sucessivamente eu tenho aí, ó, 16 carinhas lá, tá? Não acabei de completar aqui, ok? Bom, qualquer elemento deste conjunto das partes, o que é o conjunto das partes? Relembrar, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Então, conjuntos das partes do A cartesiano B, eu vou construir todos os possíveis subconjuntos com os elementos de A cartesiano B e colocar nesse novo conjunto que eu chamo de conjunto das partes do A cartesiano B, ok? E aqui vai ter mais conjuntos. Eu tenho mais conjuntos com um elemento só, depois com 2, depois com 3, depois com 4, que é o próprio A cartesiano B, ok? Qualquer subconjunto que eu pegar aqui, por exemplo, peguei esse aqui, o A1, B1, B2. A1, B1, B2, que não estão aqui, mas eles estão aqui, mas eu não coloquei, eles é, não escrevi eles, mas eles estão aqui dentro, tá? Bom, como é que eu posso desenhar, por exemplo, essa relação? Eu posso desenhar ela dessa forma. O A foi relacionado com 1, o B com 1 e o B com 2, tá? Ok, agora como é que surge a ideia então? Então eu tenho mais ou menos aqui a ideia de que é uma relação, né? O que é uma função? Uma função é uma relação, só que é uma relação bastante particular, é uma relação bem peculiar, né? Tá, que tipo de relação que é então uma função? Então vamos lá, vamos tentar ver aqui. Uma função, uma relação de um produto cartesiano de A com B, tá? Ela é uma função. ah, Só um instantezinho aí, tá? Tá? Papai tá gravando um vídeo. Desculpa aí ó, o serzinho que tá aqui. Meu pequeno Nino. Papai tá gravando um vídeo, Nino, tá? Então, como eu tava dizendo, né? Uma função. Quando que é uma função? Quando todo elemento de A do conjunto de partida for relacionado a alguém do conjunto de chegada. O conjunto de partida, nesse caso, eu vou chamar de domínio. O conjunto de chegada eu vou chamar de contradomínio. Ok? Bom, então todo mundo do conjunto de partida da relação terá que ser relacionado a alguém no conjunto de chegada. Nesse caso, eu vou chamar de o conjunto de domínio. Tá? E o conjunto de chegada de contradomínio, como eu já falei. Né? Beleza. E aí, o carinha lá no conjunto de chegada, que com o qual foi relacionado alguém do conjunto de partida, ele tem que ser único, tá? Então não vou poder ter coisas desse tipo aqui, ó. B foi relacionado com 1, B foi relacionado com 2. O carinha aqui no conjunto de chegada,
que foi relacionado a alguém do conjunto de partida tem que ser único. Aqui no caso não foi, ó. Tenho dois caras aqui que foram relacionados ao mesmo cara aqui do conjunto de partida, tá? No caso, domínio. Bom, então tá, isso para ser função, ok? Bom, então vamos só entender então como que está o panorama nosso aqui, ó. Eu tenho relações que vão de A em B, tá? São subconjuntos de um produto cartesiano, do conjunto das partes, na verdade, né? Então eu tenho o produto cartesiano aqui do A com o B, tá? Qualquer subconjunto desse conjunto, então qualquer elemento do conjunto das partes, tá? É assim, ó, para vocês entenderem um pouco melhor, ó. Eu tenho aqui, dentro do A cartesiano B, de repente eu tenho um cara aqui que é um subconjunto. Este quadradinho aqui é um subconjunto, tá? Este quadradinho aqui, ele vai ser aqui um elemento. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, aqui um outro quadradinho aqui, ó. Esse outro quadradinho vai ser um elemento aqui também. Tá? Ah, mas e se eu não tivesse um quadradinho, se eu tivesse pego aqui um triângulozinho, né? Que é um outro subconjunto aqui, diferente e tal, né? Ele vai ser aqui um elemento. Tá? Ok? Então, cada um desses desenhos que eu fiz aqui é uma relação, né? Então, são subconjuntos do produto cartesiano do A com B, é uma relação, tá? E aqui, então, nesse conjunto, que é o conjunto das partes desse conjunto, ou seja, todos os possíveis subconjuntos, eles funcionam aqui como elementos, tá bom? Dentro deste conjunto aqui, que é grande, tá? Eu tenho o conjunto das funções, tem que satisfazer esta condição aqui. Ok? Essas duas condições. Para cada x do A, ou seja, todo x do A aqui, o conjunto de partida tem que estar relacionado a um cara e esse cara deve ser único. Ok? Muito bem. Aí, o que é a coisa do biunívoco? A coisa do biunívoco é o seguinte, ó. Eu vou pedir que a relação de A para B seja função, e se eu olhar essa relação de B para A, eu tenho que pedir que ela seja função também. É isso, tá? Então eu vou exigir que a relação, tanto indo de A para B, como se eu pegar a relação inversa vindo de B para A, tanto uma quanto a outra sejam funções. É isso. Isso é uma relação biunívoca, ok? Então o A ele vai vigorar como domínio, mas o B também vai vigorar como um domínio, tá certo? Então o A e o B eles vão funcionar como domínio e contradomínio ao mesmo tempo, ok? Então o B vai ter que ser domínio. Para ele ser domínio, tá? Então todo mundo do B tem que ser relacionado a um único cara do A e vice-versa. E aí eu tenho então uma representação. Eu tenho uma relação biunívoca entre os conjuntos A e B, ok? Então é o desenho que estou fazendo aqui para vocês, né? Esse desenho que estou mostrando aqui para vocês. O que é esse xão que eu estou marcando aqui? Significa o seguinte: aqui ficou um cara que não foi relacionado, então isso não pode acontecer. E aqui teve um cara que foi relacionado a 2, isso também não pode acontecer, tá? Para o A ser domínio, ok? E aí eu vou querer na relação biunívoca que não aconteça isso e não aconteça isso, tanto para A quanto para B. Perfeito? Muito bem. Com isso em mente, eu vou poder escrever o seguinte, ó, se eu tenho a f de x vai ser igual a y. Eu não poderia escrever isso para qualquer relação? Não posso escrever para qualquer relação. Quer ver? Olha só. R de B é igual a 1. Eu escrevo lá. Por quê? Porque o B foi relacionado a 1. R de B é igual a 2. Por quê? Porque o B foi relacionado a 2. Ok. Mas R de B e R de B são a mesma coisa. Então 1 é igual a 2? Não é, né? Então, para esse tipo de tilt não acontecer, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que exigir que seja função, tá? É para evitar esse tipo de problema que a gente exige que seja função, a relação, ok? Então, bijeção. O que é bijeção? Bijeção, no caso para uma função, bijeção é exatamente a relação ser biunívoca. É isso, tá? Então, o que vai acontecer? Para todo x do A, existe um único y em B, tal que xy pertence a R. Tá?
Isso significa ser função. Se eu estou pensando de A para B, não é abjeção. Isso é ser função. Isso aqui é o que está... Então, olha só. Isso aqui é ser função. De A para B. Como que eu exijo para ser função de B para A? Então é simples, eu vou fazer o seguinte, ó, cada y, né? Para esta mesma relação que está indo de A para B, eu vou exigir isso aqui, ó. Eu vou exigir que qualquer que seja y em B, exista um único x em A de tal forma que f de x seja igual a y. Então isso já é satisfeito porque a f é função, tá? Então isso aqui já é satisfeito, ó. Isso aqui tá ok. Por quê? Porque a f é função. O que mais que eu vou exigir? Eu vou exigir esse outro detalhe aqui, ó. Tá? Para poder ser biunívoca, ou seja, todo mundo lá do y, todo mundo de B, todo y de B tem que existir e ser único x de A de tal forma que f de x é y. Tá? Bom, isso pensando em termos da função f. Eu poderia pensar, por exemplo, em termos da função f menos 1, tá? Já direto, né? E dizer que y é igual... f menos 1 de y é x, certo? Bom, então, beleza. Então vamos lá. Bom, olha só. Para destacar, então isso é ser bijeção, tá certo? É a relação biunívoca isso aqui. Agora, o que tem aqui nessa coisa, aqui nessa definição, aqui neste conceito? E este conceito é um conceito que está relacionado a uma função. A uma função f que sai de A e vai em B, ok? O tempo todo está se passando dessa forma aí. Como que eu separo esse existe e é único aqui? Eu vou separar no conceito de existe e no conceito de unicidade, de único, tá? Então, existência e unicidade. A existência é simples. Para qualquer que seja y em B, existe um x em A de tal forma que f de x é igual a y. E isso vai ser o conceito de função sobrejetora, tá certo? E a unicidade? A unicidade, se eu falar que é único, como que eu vou falar que é único? Bom, não tem que pensar da seguinte maneira aqui, ó. Olha só. De A para B. Primeiramente, eu estou pensando aqui. De A para B. A minha função f, tá? Bom, nesse caso aqui, ela é função? Ela é função, né? Por quê? Porque todo mundo foi relacionado e foi relacionado, né? Dado qualquer que seja x, existe um único cara de tal forma que f de x está relacionado a ele. Ah, professor, mas tem essa parada aqui. Aqui é o contrário, né? Então, isso aqui, se eu olhar de B para A, não é função. Ok? Então, eu não vou conseguir estabelecer aqui uma biunivocidade, uma bijeção, né? Não vai ser uma relação biunívoca. Biunivocidade, isso não existe, essa palavra, né? Não vai existir, a palavra que correta é bijeção. Não vai haver uma relação biunívoca. Ok? Bom, muito bem. Então, olha só. Então, ela não é bijetora. Vamos ver se ela seria sobrejetora, ou seja, se para cada y existe um y, não é também. Não é, né? Puxa vida, então ela também não é. E se eu fizesse isso aqui, então, ó. Se eu tivesse mais um rapazinho aqui e eu ligasse ali. Agora ela é sobrejetora, tá certo? Bom, ela é bijetora? Ela não é bijetora. Por quê? Porque de B para A eu tenho esse problema aqui, com esse carinha aqui, que é assim, ó. Todo mundo de B está relacionado? Perfeito, tá? Mas aí é único o carinha daqui que está relacionado com o carinha daqui? Não. Tenho dois caras distintos que estão relacionados com esse cara. Então não vou conseguir fazer aquele barato lá do... F desse cara... né? O G, de lá para cá uma G, tá? Eu tenho que pensar que de lá para cá tem que ser uma função também, vou chamar de G, tá?
Então G desse carinha dá esse cara, G desse mesmo carinha dá esse cara. Como G do carinha é a mesma coisa, então esse cara é igual a esse. Não é. Entendeu? Aí lascou. Então ela não é uma bijeção. Mas ela é uma função que ela satisfaz sobrejeção. Ou seja, para todo mundo que está aqui, existe um cara aqui, que esse cara foi relacionado a ele por meio da F. Beleza. Como é que eu faço a parada da unicidade? Então, a parada da unicidade ela vai rolar da seguinte forma. Se esse cara for diferente desse, então o carinha do lado de cá, eles têm que ser diferentes também. Né? Então, se, por exemplo, esse cara é diferente desse, então o carinha aqui que está relacionado com esse cara e o carinha que está relacionado com esse cara precisam ser diferentes. Tá? Isso é, de uma certa forma, a unicidade. Né? E aí, para esse cara aqui, isso funciona? Não. Esse cara é diferente desse, mas esse cara aqui não é diferente. É o mesmo cara. Então ela não vai ser injetora. Ela vai ser sobrejetora. Para ser injetora, este cara aqui teria que estar relacionado com outro cara diferente. Se eu relacionar ele com qualquer outro, vai dar pau, né? Então, o que a gente tem que fazer? Opa! O que a gente teria que fazer aqui? Ou tira esse cara fora, entendeu? Para poder ser uma coisa injetora. Ou, se eu mantiver ele aqui, eu vou ter que ter um outro carinha aqui, ó, para poder relacionar com ele. Não tem jeito. Aí é mais do que injetora, é bijetora. Então vamos pôr um carinha aqui para que não seja bijetora. Então, de B para A, ela não é função. Não tem nem como ser bijetora, porque ficou um cara aqui, ó, que não foi relacionado a ninguém lá de A. Então ela não é bijetora, tá? Se ela não é bijetora, bom, então daqui para cá, de A para B, não é uma função bijetora, tá? Mas ela pode ser sobrejetora ou injetora. Pode, não sendo bijetora, né? Pode satisfazer só uma dessas exigências aqui? Pode. Sobrejetora? Não é. Por quê? Porque tem esse cara aqui que não foi relacionado. Então não é sobrejetora. Então, tem esse cara que não existe ninguém, tem que ter a existência. Tá? Agora, ela é injetora? Ela é. Se esse cara é diferente desse, então esse cara tem que ser diferente desse. Se esse é diferente desse, diferente. Então todo mundo que você pegar um diferente do outro aqui, qualquer combinação, a combinação correspondente aqui em B vai ser diferente. Então ela é injetora. Então é isso que eu preciso exigir para ser injetora. Tá? A questão da unicidade. Olha só. Se o cara for diferente do outro aqui lá no domínio, então no contradomínio vai ter que ser diferente. E eu posso escrever isso desta maneira que está aqui, ó, tá? Vamos lá. A entrada implica na resposta. Isso é equivalente à negação da resposta implica na negação da entrada. Ok? Então, entrada, resposta. Negação da resposta, está aqui, virou a entrada nova. Negação da entrada, está aqui, virou a nova resposta. Então, em vez de eu trabalhar com um sinal diferente, eu vou trabalhar com isso aqui. Então, no fim das contas, ser injetora é simplesmente eu escrever isso aqui, ó. F de x1 é igual a F de x2. Então, você vai ter que concluir que lá na partida, o x1 é igual ao x2. Pronto. Isso é ser injetora. Tá certo? Qualquer que seja x1 e x2 do A, que é o domínio. Muito bem. Então chegamos ao conceito de injetora. Vamos ver agora como é que é a repercussão disso, que é o que nos interessa, em transformação linear em injetora. Então olha só, eu tenho uma transformação linear que vai de A para B. É uma transformação linear. Beleza. O núcleo dela são os elementos de A, os vetores de A, de tal forma que T aplicada nesses vetores dá o elemento neutro lá do B. Ok. Vamos dizer que seja só o conjunto formado pelo elemento neutro de A. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Tá? Sejam o 1 e o 2 tais que T de 1 é igual a T de U2. Estou verificando se ela vai ser injetora. Se isso acontece, então eu posso passar o T de U2 para o lado de cá junto com o T de U1 e vou ficar com T de U1 menos T de U2 igual a 0. Mas acontece que T é linear. Se ela é linear, eu posso escrever T de U1 menos T de U2 como T de U1 menos U2. Isso é um vetor U, e isso dá 0. Acontece que o núcleo é formado só pelo vetor nulo. Então esse vetor U aqui é o vetor nulo.
Então, o 1 menos o 2, que é o U, é o vetor nulo. Logo, o 1 é igual ao 2 e a minha função t é injetora. Portanto, se o núcleo de uma transformação linear for formado só pelo vetor nulo, pode ter certeza que a sua transformação linear é injetora. Tá? Bom, da mesma forma, se a minha função, minha transformação linear for injetora, então eu sei que t de 1 igual a t de 2 leva em resposta o 1 ser igual ao 2. Ok, beleza. Tá? Bom, acontece que t de 1 ser igual a t de 2, eu posso escrever isso como t de 1 menos t de u2. E t é uma transformação linear, então eu posso escrever como t de 1 menos u2. E isso é igual ao vetor nulo. Ok? Bom, então significa que este cara aqui está no núcleo da transformação linear, tá certo? Então por isso que lá em cima eu pensei dessa outra forma aí, que eu pensei no núcleo como sendo o vetor nulo. São essas considerações aqui que me levam a pensar nisso, tá? Mas vamos ver como que eu faço para mostrar que é igual, que o núcleo é formado só pelo vetor nulo, né? Então olha só. Se eu pegar o 1 e o 2 no núcleo, tá? Então t de 1 é 0, porque está no núcleo. T de 2 é 0, porque está no núcleo. Tá certo? 0 é igual a 0, então t de 1 é igual a t de 2. Então este cara aqui, ó, dá 0. Então significa que o 1 é igual ao 2. Então só tem um cara lá no núcleo. Tá certo? E como só tem um cara lá no núcleo e é um espaço vetorial, tem que ser o vetor nulo. Não tem outra alternativa. Tá? Bom, o professor não entendi. Tá, então vamos lá. Vamos organizar essa baderna que eu fiz aqui do outro. Opa, desculpa. Vamos lá aqui, vamos organizar a nossa baderninha ali que ele fez ali. Então vamos lá. É assim, T é injetora. Então, a resposta aqui é que o núcleo da minha transformação T é igual a o vetor nulo, ok? A gente já viu que isso aqui é um espaço vetorial. Então, o vetor nulo está lá dentro, ok? Bom, então, primeira coisa, primeiras considerações. Como o núcleo de T é espaço vetorial, segue que o vetor nulo pertence ao núcleo, senão não tem como ser um espaço vetorial. Então é a primeira observação que eu já faço. Mas eu não sei se é só o vetor nulo. Eu preciso chegar a essa conclusão. Será que tem mais alguém lá dentro além do vetor nulo? Então, sejam o 1, o 2 no núcleo, o 1 diferente de U2, além do vetor nulo. Beleza? Tudo bem. Então tá. Então, como o 1 e o 2 pertencem ao núcleo, então T de U1 é igual a vetor nulo. E T de U2 é igual a vetor nulo. Por quê? Porque o 1 e o 2 estão no núcleo, ok? Muito bem, então disto daqui eu consigo agora tirar o seguinte. Como 0 é igual a 0, T de U1 é igual a T de U2. E como T é injetora, o 1 é igual a U2. Simples assim, tá? Então, o que eu concluí? Eu concluí que, bom, se eu tiver outros dois caras quaisquer lá dentro do núcleo, além do vetor nulo, tá? Do 0 que está lá dentro, esses dois caras são os mesmos caras, né?
Bom, daí eu penso assim, será que eu tenho um cara que é diferente do vetor nulo lá dentro? Olha, isso que você fez aqui é, de uma maneira assim, geral, um deles poderia ser o vetor nulo. Então esse cara aqui é o vetor nulo. Então não tem ninguém lá dentro além do vetor nulo. Só tem o vetor nulo, tá? E aí eu posso então, por meio destas contas aqui, acabar o raciocínio de uma maneira um pouquinho mais organizada, chegar à conclusão então de que, olha, então o teu núcleo da T é igual a o vetor nulo apenas, tá? E aí a gente então tem agora um resultado que é importante na álgebra linear, que é T injetora se somente seu núcleo é igual a apenas o vetor nulo, se resuma a apenas o vetor nulo. O que eu gostaria então que vocês pensassem agora é o que isso tem de relação com composto e nulidade que a gente viu em episódios passados, beleza? Galera, muito obrigado, valeu, me desculpem por estar fazendo esse vídeo com um pouquinho de atraso, mas é isso aí, faz parte. Professor cabeção às vezes, né? Valeu, galera, muito obrigado, fui.